Eu queria que você pudesse colocar o teu telefone aí no silencioso, ficar um pouquinho sem ele. Eu queria te convidar a uma oração agora. Podemos orar, queridos? Podemos orar? Pai, nessa manhã, nós estamos aqui não para ouvir um homem, não para cumprir apenas um protocolo, mas estamos aqui, Senhor, porque carecemos da Tua graça, carecemos da Tua bondade, carecemos da Tua voz, carecemos da Tua orientação, carecemos da Tua bondade, carecemos da Tua misericórdia. Nós compreendemos, Senhor, que somos falhos, compreendemos que somos limitados, compreendemos que muitas vezes nós estamos em zona de conforto, compreendemos que muitas vezes, Senhor, nós nem queremos conversar contigo. Nós queremos rasgar o nosso coração nesta hora, invocando que o Teu Espírito Santo, o Senhor, esteja no nosso meio, fazendo aquilo que Te apraz, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor quer ministrar, aquilo que o Senhor quer quebrar, aquilo que o Senhor quer libertar, aquilo que o Senhor quer sarar, aquilo que o Senhor quer dizer para nós. Que seja para nós a Tua palavra única e verdadeira, que ela mexa no nosso coração, que ela mude os nossos pensamentos, que sejamos transformados, não pela palavra de alguém, mas pela Tua palavra, não pela ação de uma circunstância, mas pela ação do Espírito Santo do Senhor. Ó Pai, que possamos abrir a nossa boca agora e possamos só glorificar, só falar coisas que Te glorificam, só falar coisas que Te exaltam, louvores que venham do nosso coração, que o Senhor ministre no nosso coração, não porque merecemos, não porque somos alguma coisa, mas porque a Tua graça nos alcançou. Não somos merecedores, mas a Tua misericórdia chegou até nós e vai chegar até onde nós chegarmos, vai chegar nas nossas casas, vai chegar na vida dos nossos familiares, não porque merecemos, mas porque cremos que a Tua obra é completa, que o Teu amor é infinito, que o Teu poder é inimaginável. Ó Senhor, que nesta hora o nosso coração se volte, a nossa atenção se volte tão somente para a Tua palavra. É essa a nossa oração, em nome de Jesus. Mas não pare, calma. Agora eu queria que você fechasse seus olhos e você começasse a glorificar o nome do Senhor. Começa a falar da palavra do Senhor de gratidão, se você tem a agradecer. Ô querido, abra a sua voz, abra a sua boca. Abra sua boca, não olhe para ninguém, comece a glorificar, porque Ele quer nesta manhã falar com você, pessoalmente, comigo e com você. Deixa Ele ouvir a sua voz. Glorifique o Senhor, se você tem alguma coisa a glorificar, glorifique o Senhor. Abra a sua voz, concentre-se no que Ele é, em quem Ele é, não em quem você é, concentre-se em quem Ele é. Aleluia. Seja exaltado nesse lugar. Seja adorado nesse lugar. Seja exaltado nesse meio. Somos Teus filhos. Clama pela presença do Pai. Seja exaltado nessa hora. Seja entronizado nesse lugar. Pai, nós repreendemos toda a ação do maligno nesta hora. Queira roubar a nossa atenção e a nossa distração, que queira trazer distração, que queira roubar a nossa atenção, o nosso foco. Nós repreendemos nessa hora, em o nome de Jesus Cristo. E a igreja diz... Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Mas aplaudir o Senhor Jesus pelo que Ele é. Não pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, querido. Glória a Deus. Abra aí a palavra no livro do profeta Jonas. É bem facinho, irmão. Jonas se acha bem facinho. Você passa 10 vezes por ele e não vê ele, mas você vai achar. Bem pouquinho, mas pegue ele aí, irmão.
Livro do profeta Jonas, capítulo 4. Quero chamar você agora a acompanhar essa leitura comigo, em nome de Jesus. Eu tenho uma versão, não sei qual é a sua versão, tá? Mas acompanhe. Diz assim a palavra do Senhor: mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Vamos ler por aqui então? Ah não, tá bom, então deixe. Vou ler e vocês vão acompanhando na sua Bíblia, tá? E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor. Ô Esther, volta para o comecinho lá. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Repita comigo: irado. Irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal, em outras versões, e que voltas atrás de palavras de juízo. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente desta cidade. E ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer. Repita comigo: ele desejou morrer. Não, irmão, por favor, ele desejou morrer. Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. Jonas está muito bem com Deus. Ele está num diálogo bem tranquilo com Deus. E ainda Deus permite, faz sentido você ficar assim? Faz sentido. Eu estou revoltado até a morte, eu quero morrer. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Assim Deus encerra o diálogo ali com Jonas. Agora preste atenção. Não desfoque em nada. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque Jonas desfocou. Jonas tirou a sua mente do propósito. E o que é que acontece com a gente? Nós vemos domingo a domingo e muitas vezes estamos com a mente absolutamente longe do propósito. A gente está muito preocupado com as coisas. As coisas nos preocupam demais. O dia a dia nos preocupa demais. Mas o propósito não está na nossa mente. E a gente não vai saber enfrentar essas situações tal qual Jonas teve que enfrentar. Irmãos, deixa eu contextualizar rapidamente para vocês. Quem é Jonas? Jonas é um profeta. Tudo bem.
Mas Jonas não é só um profeta. Ele é filho de Amitai. Você sabe quem é Amitai na Bíblia? Alguém sabe quem é Amitai na Bíblia aqui? Ele é filho de Amitai. Está aqui o que diz as Escrituras. Alguém sabe quem era Amitai na Bíblia? Quase não se fala de Amitai. Na verdade, a gente só tem uma referência na Bíblia. Segundo de Reis, capítulo 14, pelo verso 25. Amitai era um profeta. Um profeta de Israel, das 10 tribos de Israel. Mas o que é que tem a ver Jonas com Amitai? Tudo a ver. O profeta era a boca de Deus. E o profeta era aquele que ouvia Deus. E era aquele que via as injustiças mais do que qualquer outra pessoa. Jonas nasce e cresce filho de um profeta. Talvez você não esteja ainda enxergando. Mas desde a sua tenra idade, desde a sua infantilidade, que Jonas acompanha as lutas de Israel com os seus inimigos. E deixa eu dizer, qual inimigo era o mais implacável, o mais maldoso, o mais severo, o mais cruel de todos os inimigos de Israel? Eram os assírios. Os assírios matavam as crianças. Os assírios arrasavam com a plantação. Os assírios acabavam com o templo. Os assírios destruíam impiedosamente os israelitas. Jonas está acompanhando isso desde criança. Portanto, meus amados irmãos, prestem atenção. Há uma ferida gigantesca na alma de Jonas. Jonas não está tomando conhecimento que vai ter que ir a Nínive. Nínive, naquela época, era a capital dos assírios. Povo que já tinha feito tanto mal a Israel. Jonas está lembrando que vai ter que ir num povo que ele passou a vida vendo a maldade contra o seu povo. Portanto, nós temos que pensar bem e analisar muito bem o que havia no coração de Jonas. Mas, meu irmão, o que é que tem a ver comigo? Tudo tem a ver conosco, porque nós temos muitas vezes feridas que não foram cicatrizadas. Pessoas que nos machucaram. Situações que passamos sendo injustiçados ou não queríamos passar. E muitas vezes nós não temos a capacidade de perdoar. Nós não temos a capacidade de enxergar que Deus pode mudar essas pessoas simplesmente porque a ferida está instalada na nossa alma. Mas sabe o que a gente faz muitas vezes? Nós vemos a casa do Senhor, nós estamos dispersos, nós estamos pensando em mesmo monte de coisa e não paramos para ouvir que Deus é um Deus universal. Ele não ama só a mim, Ele ama toda a humanidade. Queridos, Jonas está muito desapontado. Por favor, Esther. Vê aí versículo número 1 e 2 do capítulo 4. Isso desagradou extremamente Jonas, ele ficou irado. E aí ele orou ao Senhor. E ele disse aquelas palavras ao Senhor. Ah, mas eu estava na minha terra, eu sabia. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso, compassivo, bondoso. Que voltas atrás, que não tens o prazer em destruir. Irmãos, eu pergunto aos irmãos, claro que a gente está fazendo uma referência do final do capítulo 3, porque é no final do capítulo 3 que a gente vai ver que o povo de Nínive se arrependeu depois que Jonas foi pregar em Nínive, eles se arrependeram. E foi por isso que Jonas está ali. Mas eu pergunto aos irmãos, Jonas está desapontado com alguma coisa. Eu queria, irmãos, Jonas está desapontado com o quê? Jonas está profundamente irado, magoado com o quê? Jonas está
por um acaso magoado, desapontado, desagradado, porque os assírios se converteram? Jonas está desagradado, desapontado, porque ele teve que obedecer a Deus, depois que o grande peixe o vomitou, e ele teve que ir para Nínive. Ele está desagradado, desapontado, porque ele teve que obedecer a Deus? Não, irmãos. Jonas não está desapontado com isso. Jonas está desapontado com a graça que é inclusiva e universal. Grave isso. Pense nisso. Porque disso depende o propósito da sua vida. O propósito da nossa vida não é termos as coisas. O propósito da nossa vida é sermos filhos. Enquanto a gente não entender isso, nós vamos viver imersos nos nossos problemas e nunca vamos sair dos nossos problemas, porque na verdade a gente só vai enxergar a nossa vida como o centro de todas as coisas, e nós não somos o centro de todas as coisas. Jonas está decepcionado com a graça de Deus. A graça que é inclusiva, ela não é exclusiva, ela não é nossa, ela é de todos. Ela não exclui, ela inclui. E ela é universal. Ela está muito mais além do que essas quatro paredes, irmão. Nós estamos enganados se a gente vem para a igreja achando que nós somos a melhor igreja, que nós somos os melhores filhos, que nós somos os mais privilegiados, que nós somos os escolhidos. Nós estamos enganados. E o que Deus faz arder no meu coração nessa manhã é dizer para você e para mim que o nosso olhar tem que sair daqui, irmão, urgentemente. Nós temos que sair daqui como luzeiros para um mundo que se perde em nossa volta. Mas nós estamos tão concentrados nos nossos problemas. O mundo, sem mim o mundo não vive. Sem mim nada tem sentido. Sem mim vai se acabar tudo. Quem falou para você? Quem falou para você? Jonas está assim. Jonas está assim. Jonas está exatamente assim. Não era para Deus fazer isso com os outros, é só para fazer comigo. Irmãos, eu não vim aqui nessa manhã para afagar o seu ego, definitivamente não. Nem o meu. Nem o meu. Irmãos, Jonas não quer Nínive arrependida. Jonas quer Nínive destruída. Você já parou para pensar? Um profeta de Deus. Mas ele tem uma ferida na sua alma. Que não tratou, não curou. Portanto, ele rege a sua vida pela sua ferida, não por aquele que poderia curar a sua ferida. Ele jamais vai enxergar essa graça nos outros, porque ele não consegue enxergar essa graça em si mesmo. Queridos, Jonas está indignado porque agora seus inimigos se tornaram seus irmãos. Como é que você resolve uma bronca dessa? Ele está indignado porque os seus inimigos agora são seus irmãos. Pastor, meu irmão, que conversa é essa? Quer dizer que os ninivitas se tornaram crentes? Ô irmão, por favor, Esther, abra aí Mateus capítulo 12, por favor. Para não ficar dúvida alguma do que eu estou falando. 12, versículo 41, por favor. Para ninguém sair daqui dizendo, rapaz, o irmão é herege. Ele está meio doido aí, pregando umas coisas malucas. Vamos ler aqui, irmão? Isso é Jesus falando, viu? Jesus, aquele que salva e condena. O Senhor dos Senhores, que tanto a gente invoca ele aqui. Olha o que ele está dizendo. Os homens de Nínive fazem o quê? Contra quem? Contra os israelitas. E o quê? Pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. Isso é Jesus dizendo para os israelitas.
Não é que os ninivitas irão condenar os israelitas, que só quem pode condenar é salvar Jesus. Jesus está querendo dizer, no dia do juízo final, os ninivitas estarão comigo e vocês não. Então, se você tem dúvida se os ninivitas se converteram e se tornaram filhos, então alguém que conhece o passado, o presente e o futuro e a eternidade está dizendo que eles estão salvos. Cada um tire suas conclusões. Queridos, pode voltar, Esther. A graça não considera os tempos passados. Ela transforma o presente e ela muda o futuro. Quem vive de passado é museu. Não consigo perdoar porque o passado fala mais alto na minha vida. Não consigo entender porque o passado, o que fizeram comigo, o que me maltrataram, o que me destruíram, quando eu tinha tantos anos de idade, quando tiraram aquela bala que eu queria chupar, quando eu não sei o quê, quando eu queria ir para um lugar que não me deixaram, quando eu não tinha uma roupa para vestir, quando não sei o quê, quando alguém falou, quando aqui no meio dos primos não deixava eu brincar, quando não deixava eu jogar bola, quando não sei o quê, quando um dia falaram mal do meu pai, da minha mãe. Querido, saia desse lugar, porque a graça, ela acaba com o passado, ela transforma o presente e ela muda o futuro. A graça, queridos, foi planejada por Deus para todos. Se essa é uma boa ou uma péssima notícia para você e para mim, não interessa. A graça foi para todos. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal, não Israel, não a igreja, o mundo. Em Atos 10:34, Pedro vai à casa de Cornélio e se depara com a conversão de Cornélio, que era um romano, e diz, certamente, Deus não faz acepção de pessoas. Em 1 Timóteo 2,4, Paulo diz a Timóteo, o interesse de Deus é que todos se arrependam e alcancem a salvação. Agora, querido, vamos para o mais chocante. Em Mateus capítulo 4, é o capítulo que Jesus está saindo da tentação do deserto. Jesus passa ali 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo. E o que acontece? O que acontece? Quando Jesus termina a pregação, aliás, quando Jesus passa pela tentação, está ali marcado o início do ministério de Jesus. Aí você pode pensar, então Jesus era para ter começado por onde? Pela Judeia, maior província, capital Jerusalém, concentração de todos os israelitas, templo. Jesus era para ter começado em Jerusalém. Eu pergunto aos irmãos, onde foi que Jesus começou o seu ministério? Irmãos, vamos para o estudo. Onde Jesus começou seu ministério? Foi na Judeia, onde tinha Jerusalém, o grande templo, foi lá onde Jesus começou. Ei, irmão? Mateus capítulo 4, Jesus começa o seu ministério na Galileia. Para você ter noção do que era Galileia, era a província mais desconsiderada. Sofria um preconceito enorme dos israelitas. Por quê? Porque lá na Galileia era uma região onde transitavam muitos gentios. Muitos gentios. Por isso que ela é chamada de Galileia dos gentios. Profeticamente, o profeta diz, terra de Zebulon, terra de Naftali, Galileia dos gentios, que andava em trevas, agora viu uma grande luz. Jesus começa no lugar mais improvável o seu ministério, na Galileia dos gentios, para mostrar que a sua mensagem não era apenas para Israel. A sua mensagem era para todos os povos. Então, irmãos, vamos começar a orar para a gente começar a ser instrumento de Deus,
para trazer quem está fora para cá? E vamos parar de vir só para a igreja para a gente se lamuriar dos nossos problemas? Amém, irmãos? Eu disse que eu não venho afagar seu ego hoje, não. Não venho. Queridos, entendamos que nós somos universais, não locais. Você pode repetir isso comigo? Eu sou universal, não local. Mas eu acho que pode ficar melhor, né, Isaac? Eu sou universal, não local. Portanto, se eu ficar a meus pés aqui e achar que a minha vida está boa nessas quatro paredes, eu estou enganado. Eu estou enganado. Pastor Rogério, se eu não pregar mais, fique tranquilo, eu vou ficar no banco feliz. Feliz. Tranquilo. Meu termômetro é minha mulher. Aí vocês não sabem que ela já senta na frente por conta dos olhares. Vocês não sabem? Isso é um segredo nosso. Queridos, Esté, por favor. Passa aí. Então, considerando isso que eu falei, eu pergunto, por que a bondade de Deus está ofendendo Jonas? A resposta está aqui embaixo. Porque ele reivindicou o direito. Irmão, presta atenção. Em nome de Jesus. Essa é uma das maiores falhas de um crente. Né, Israel? Isso é uma das maiores falhas de um crente. Ele reivindicou o direito. Jonas se achou no direito, lá no capítulo 1, verso 3, de não só desobedecer a Deus, porque Deus mandou ele ir para onde? Deus mandou Jonas ir para onde? E ele foi para onde? Deixa eu explicar a você. Nínive era para cá, Tarsis era absolutamente para lá, geograficamente. Só para você entender. Deus manda Jonas. Quem está mandando em Jonas não é? É Deus. Vai para Nínive. Ele, vou para Tarsis. Ele não só se acha no direito de desobedecer a Deus, como ele se acha no direito de manipular a Deus. Como assim, irmão? Por um acaso, nas duas passagens do capítulo 1, no verso 1 e 2, e no capítulo 3, quando ele manda Jonas de novo para Nínive, por um acaso, Deus falou, aliás, por um acaso está registrado aqui, que Deus disse que Jonas, aqui, está registrado aqui, que em 40 dias Nínive ia se acabar. Está registrado aqui? Tá? Tá ou não? Não. Se você ler, tanto nos versículos 1 e 2 do capítulo 1, como no versículo de número 3 do capítulo 2 e 3 do capítulo 3, não está registrado. Mas preste atenção, no capítulo 3, verso 4, quando Jonas vai a Nínive, depois do peixe vomitá-lo, Deus vai a ele e diz, vai de novo para Nínive. Vai para Nínive, Jonas. Aí Jonas vai para Nínive. E veja o que diz no capítulo 4. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, porque demorava 3 dias para ele rodar a cidade todinha. Era grande. Nínive era grande. E pregava. Olha como é que Jonas pregava, dizendo, ainda 40 dias e Nínive será? Ainda 40 dias. Mas você vê falando 40 aqui? Ele já tinha recebido a palavra de Deus, que em 40 dias Nínive seria destruída. O que é que Jonas faz? Ele quer manipular Deus. Ele vai para Tarsis, porque ele sabe que vai para longe. Ele vai para bem distante. Vai para bem distante. E vai esperar esses 40 dias passar até Deus destruir Nínive. Você está entendendo o que a gente faz com Deus quando a gente reivindica o nosso direito? Senhor, risca essa criatura da minha vida.
Não vamos ser hipócritas, não, irmão. Eu também já fiz essa oração. Deus, tem misericórdia de mim. Eu também já fiz. Senhor, quando eu chegar naquele lugar, que esta criatura tenha um problema na língua, que não consiga falar uma palavra, porque eu não suporto mais essa pessoa. E a gente fica desobedecendo a Deus, quando Deus está mandando perdoar, quando Deus está mandando orar por essa pessoa, quando Deus está mandando amar essa pessoa, e a gente está manipulando Deus, não fazendo isso, esperando que Deus derrame o juízo nessa pessoa. Quando, na verdade, o juízo não vai para ela, vai para mim. Será que você consegue entender? Que quanto mais você desobedecer e manipular, o juízo não vai para quem você quer. O juízo vai se voltar contra você. Por um acaso o peixe engoliu alguém de Nínive? Por um acaso o mar ficou revoltado com alguém de Nínive? Foi com Jonas. O juízo foi para Jonas. Escute. A expectativa exatamente era essa. Aí eu pergunto aos irmãos, o que é que a gente aprende com isso? Por que é que essa bondade de Deus está ofendendo Jonas? O que é que a gente aprende? A gente aprende que ele reivindicou o direito. Por quê? Por favor, Esther. Primeiro, passa aí, Esther, por favor. Conseguiu? Porque o meu direito me leva à desobediência. Quando Jonas achou que tinha o direito de dizer a Deus, ainda que calado, ainda que com a sua ação de fugir, ele estava dizendo a Deus, não, Deus, tu não podes salvar aquele povo. Não, Deus, tu não podes não, tu não deves. Queridos, em Mateus 23, 37, Jesus está chegando em Jerusalém, nos seus últimos momentos. Sabe o que acontece com Jesus? Ele olha para Jerusalém, Ele está ali mais ou menos no Monte das Oliveiras, ele está se aproximando de Jerusalém, antes de adentrar no jumentinho. Ele olha para Jerusalém. E sabe o que acontece com ele? Alguém lembra? Ele chora. Ele chora. Jesus chora copiosamente, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. Quantas vezes eu quis se ajuntar a mim, como a galinha junta os seus pintinhos, e vós não quisesseis. Vós desobedecesseis. Por que Israel era assim? Porque ele se achava no direito. Deus é meu e de mais ninguém. Irmãos, vocês conseguem entender isso, irmãos? Irmãos, vocês conseguem entender isso? Que quando a gente reivindica o nosso direito, o direito que a gente acha que tem, nos leva a desobedecer a Deus. A gente vai dizer a Deus o que Ele tem que fazer. Irmãos, muitas vezes a gente olha assim, Deus não quer que eu vá falar com aquele povo. Deus não quer. Deus não quer que eu... Olha a desculpa. Deus não quer que eu me misture com eles. Quem Deus por acaso mandou você se misturar? Deus mandou você pregar. Deus mandou você ser, para que eles vejam em você luz. Não, Deus não quer que eu me misture com esse povo. Então, quando é que esse povo vai ver luz? Eu não estou dizendo para você ir para farra, eu não estou dizendo para você ir para bar, eu não estou dizendo para você fazer nada que o mundo faz. Eu estou dizendo que você não pode se afastar das pessoas que Deus está mandando você ir lá.
Mas quem são essas pessoas? Às vezes elas estão dentro da nossa casa. Pessoas que não têm temor a Deus ou pessoas que nos machucaram. E aí o propósito de Deus para nós é: seja luz para esses que perecem. E a gente está dizendo a Deus: eu não vou lá. Não quero saber. Queridos, alguns ainda dizem assim: olha, é melhor não falar nada. Deixa ele para o psicólogo, deixa ela ir para o psicólogo, deixa ele para uma terapia, deixa ela ler um livro de autoajuda, deixa ela ir para um evento. Eu não falo nada. Acho que é melhor não dizer nada. Porque o meu direito está dizendo: eu tenho que fazer o que eu acho. Irmãos, acreditem, em nome de Jesus. Acreditem. Eu posso garantir a vocês que o Espírito Santo está nesse lugar falando. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida alguma. Não por mim, que sou pó, mas pela graça que nos envolve. Por favor. Ainda Jesus diz em Mateus 15 assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ah, Senhor, te louvarei, não importa as circunstâncias. Recebi um coração do Pai, coração regenerado. Somos corpo, assim bem ajustado. Mas na primeira desavença, cada um para o seu canto. Gente que guarda mágoa por anos está cantando a Deus. Ah, como a gente já viu isso. Como eu já fiz isso também. Como se Deus não sondasse os nossos corações. Eu fico bobo com Jonas, às vezes. Né? Segunda coisa, por favor, Esther, é que o meu direito me leva a desconsiderar a dívida. Jonas, no capítulo 4, no verso 3, no verso 4, no verso 8 e no verso 9, Jonas está pedindo o quê? Jonas está pedindo o quê? O que é que a gente leu aqui? Eu quero morrer. Para ver esse povo assim, por causa da tua misericórdia e bondade, eu prefiro morrer. Engraçado, né? Eu acho muito engraçado. Jonas esquece que é profeta. Jonas esquece a promessa para o povo que começou em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão um idólatra da Babilônia e tira esse idólatra e está dizendo: olha, Abraão, através de ti eu farei uma grande nação. Vai para onde eu te mandar. E através de ti serão benditas todas as famílias da terra, universalmente. Jonas esquece isso. Jonas esquece que em Deuteronômio 7 e 8, Deus escolhe Israel. Israel não tinha nada, não tinha povo, não tinha expressão alguma. E Deus está dizendo através de Moisés: escolhi vocês, porque eu quero honrar a minha promessa aos patriarcas. Vocês não têm nada para que eu escolha vocês. Eu escolhi vocês. Eu fundei vocês. Eu criei vocês. Jonas esquece. Mas Jonas esquece que no capítulo 2 você vai ler que Jonas está não à deriva no barco. Jonas está dentro do mar. Qual a probabilidade de Jonas viver? No mar. No mar. No meio do nada. Ele era o quê? Michael Phelps, aquele nadador americano? Ganhar 200 medalhas, ele ia ganhar? Ele ia morrer? Aí o Senhor vê um grande peixe. O nome daquele grande peixe, irmão, não está aqui na Bíblia não, mas é fácil. É graça. É o nome daquele grande peixe. Graça. Vai lá e engole ele. Mas por que o grande peixe não digeriu ele também, não? Não digeriu. Não digeriu.
Jonas esquece do favor de Deus. Quando a gente quer reivindicar o direito, a gente esquece a dívida. Quantas vezes, meus irmãos, o Senhor já nos ajudou, já nos livrou, já nos abençoou, já nos deu livramento de morte, de doença para os nossos familiares, já salvou, já libertou, já fez grandes coisas, mas a gente esquece. Por isso que às vezes a gente não quer perdoar, não quer ir lá, não quer ser instrumento, porque a gente está dizendo a Deus que tem que ser do nosso jeito, e a gente esqueceu que um dia Deus usou alguém para nós, que um dia Deus nos socorreu. Esse nosso direito nos leva a esquecer a dívida. Queridos, em João capítulo 15, Jesus diz: eu sou a videira, meu pai é o lavrador, e vocês são as varas. Toda vara que está em mim e dá fruto, eu podo, para que dê mais fruto, eu limpo, para que dê mais fruto. Mas toda vara que está em mim, que não dá fruto, eu corto e lanço no fogo. Deu para a gente entender? Que se a gente passar a vida na igreja, desculpa o que eu vou falar, irmão, que Deus tenha misericórdia de mim. Passar a vida na igreja e a gente não dá fruto nenhum, nós não vamos retornar para o Pai. A péssima notícia é essa. Escute, ninguém se iluda com isso. Jesus está dizendo, eu corto e lanço no fogo, porque não presta para nada. Só presta se gerar fruto. E o que é fruto, irmão? Por um acaso, uma árvore gera um fruto e ela come o próprio fruto? Ela gera o fruto, quem vai comer esse fruto? São os outros. Preste atenção, irmão, que nós não existimos para nós mesmos, nós existimos para os outros. Essa é a grande mensagem de Deus para Jonas. Jonas, você não só existe para você, não só existe para o seu povo, você existe para todos quantos eu quiser. Você não existe para você mesmo. Eu também não. Nós devemos produzir o fruto. A palavra, porque é a semente que planta numa terra boa e cresce, se torna um fruto para os outros. Os outros têm que se alimentar de nós. Jesus foi o maior exemplo. Quem não comer e não beber de mim, não tem parte comigo. Não alcançará a vida eterna. E nós estamos vivendo como se nós existíssemos para nós mesmos, só para nós, só para nós, só para nós, sou eu quero, me dá, eu quero isso, me dá aquilo. E Deus está dizendo, não dou, e não dou. E você vai ficar me pedindo, eu não vou dar. Até você compreender que o fruto não é para você comer, é para você produzir para outro comer. Então, irmãos, para terminar, deixa eu só dizer isso aqui para não esquecer. Olhe para cá. Você está preparado para ver Deus transformar alguém que te persegue? Você está preparado para ver Deus transformar alguém que te faz mal? Você está preparado para ver Deus transformar aquelas pessoas que tanto te magoaram na vida e te magoam? Você está preparado? Preparada? Porque é isso que Deus quer fazer. Então, por favor, para terminar aí, rapidamente. Como? Agora a coisa muda de figura. Como é que Deus trata a nossa ofensa? Porque, querido, no final das contas, quem está sendo ofendido é Deus, viu? O Jonas. Como é que Deus trata a nossa ofensa? Passa aí, por favor. Primeiro, agora preste atenção. Ele sonda o nosso coração. Ah, se Deus não sondasse nosso coração, irmão. Ah, inferno. Estava todo mundo lá. Ele sonda o nosso coração. Queridos, versos 9 e 12 do capítulo 1. Deixa eu ser bem rápido para você. Sabe o que é que Jonas está dizendo no barco? Quando aquele negócio ficou feio, os marinheiros ficaram aperreados. Eita, vai se acabar o mundo. O que é que está acontecendo? Chama o camarada está dormindo lá. Chama ele, só falta ele. Está todo mundo oferecendo sacrifício para os seus deuses. Chama ele. Quem tu és? Tu és de onde? Ele disse, eu sou hebreu. E eu temo ao Senhor.
Parece até um paradoxo, né? Ele desobedecer e dizer que teme ao Senhor. Mas ele teme ao Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque no verso 12, para salvar todos aqueles marinheiros que estavam lá, Jonas diz, me joguem no mar. Para salvar todos, ele diz, me joguem no mar. Jonas está dizendo o quê? Me matem. Me matem. Para salvar todos eles. Deus sonda o nosso coração, irmão. No Salmo 103, no Salmo 103, verso 14, ele diz, porque ele conhece a nossa estrutura e lembra de que nós somos pó. Ele sabe que nós temos limitações. E tanto sabe que o Deus Filho encarnou para viver a nossa vida, como cada um de nós. Ele sabe, ele conhece nossa estrutura. Então, queridos, vamos pensar que ainda há no nosso coração algo que arde para agradarmos a Deus. Porque nós, mesmo aqui, só aqui, nós temos a capacidade de pensar naqueles que não estão aqui. E que de alguma forma, em algum lugar, vocês, nós já levamos essa palavra. Em algum momento, mesmo com dor, mesmo sendo magoados, mas nós já oramos por alguém que nos machucou. Deus sonda os nossos corações. E a outra coisa, como é que Deus trata a nossa ofensa? Aí está. Ele demonstra seu grande amor pela humanidade. Lá no capítulo 4, os versos 6 e 7, os versos 10 e 11, o Senhor usa o exemplo da boboreira. E aí Jonas está ali chateado, quer morrer, quer não sei o quê. E ele usa o exemplo da boboreira e diz, você ficou irado? Porque a boboreira que fazia sombra para você, nasceu sem você fazer nada. E depois, no outro dia, morreu. Você que não fez nada, não foi você que plantou a semente da boboreira. Fui eu. Você está com raiva porque era sombra para você. Você sentou para olhar a cidade na esperança que eu destruísse. Mas eu não destruí. Mas ainda olho para você, Jonas, e ainda dou uma sombrinha para você descansar. E depois eu tiro e você fica com raiva por causa de uma boboreira. Que você não fez nada. Agora deixa eu te dizer, Jonas. Eu gerei esses filhos. Eu gerei esses ninivitas. Mais de 120 mil pessoas que não me conhecem. Mas fui eu que gerei. E você não conseguiu ter misericórdia de nenhum deles. Olhe para si. Cure a sua ferida, Jonas. E ame aquilo que eu amo. Vá para onde eu mandar. E faça aquilo que eu quero. Cumpra o meu propósito, Jonas, na sua vida. É isso que Deus está ensinando. E a gente só vai conhecer, irmãos, qual é o nosso propósito. O nosso verdadeiro propósito não está em nós. O nosso verdadeiro propósito está no outro. Escute. O nosso verdadeiro propósito não está em nós. O nosso verdadeiro propósito está no outro. Deus nos trouxe a existência para os outros, não para nós mesmos. De nós Ele cuida. Aos outros, Ele nos guia. Então, irmãos, o que é que eu concluo? Por favor. Ele quer curar as nossas almas através do conhecimento da sua bondade. Como é que Deus faz isso? Ele sabe quem nós somos. Ele nos ama, Ele ama a humanidade. Sabe, irmãos, esses textos que estão aqui embaixo, em Lucas 9, é quando Jesus manda Tiago e João, os irmãos filhos de Zebedeu, em Samaria. Aí eles disseram, não quer saber de Jesus aqui. Aí João volta para Jesus, volta para Jesus e diz assim, Senhor, quer que a gente destrua eles? Vamos orar para a gente destruir?
João, filho do trovão, chamado de Boanerges. O apóstolo João está dizendo a Jesus, vamos orar para destruir esse povo. Aí Jesus repreende eles. João deixa de ser, através da bondade de Jesus, do amor do Pai, João deixa de ser o filho do trovão e se torna o apóstolo do amor. É ele que escreve e fala mais do amor do que qualquer outro apóstolo. É João. Em João 18, 10 e 11, vão prender Jesus, Pedro puxa a espada, e você está pensando que ele mirou na orelha do soldado, foi? Eu tenho certeza que não. Ali era no pescoço mesmo. O cabo virou. Ele arranca um pedaço da orelha. Jesus disse, guarda esse negócio. Com quem espada fere, espada será ferida. E restitui a orelha do soldado. Pedro é aquele que quer matar, mas pela bondade de Deus, se transforma naquele que vai apacentar a igreja de Cristo. E por último, Paulo, Atos 8, está ali curtindo a morte de Estevão, perseguindo os cristãos. Mas a partir de Atos 9, ele se torna o perseguido. Irmãos, o Senhor quer curar as nossas almas através da sua bondade, do conhecimento da sua bondade. Se nós formos curados por dentro, nós vamos amar os de fora. Seja quem for. Fique em pé. Fique em pé. Glória a Deus. Fique em pé. Vamos orar. Relaxa, Verônica. Descansa teu coração. Vamos orar. Vamos orar. Pastor, vem para cá. Vem para cá. Vamos orar. Descansa teu coração, Verônica. Descansa, descansa. Querido Senhor, obrigado pela Tua palavra. Senhor, abrimos nosso coração a Ti. Senhor, das nossas mágoas que está dentro do nosso coração e que a gente quer Te conduzir de acordo com as nossas feridas. Todos nós somos feridos, todos nós temos feridas em nossas vidas. Nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, para pedir, vem curar. Que a Tua bondade, Senhor, ela não venha nos ofender, mas a Tua bondade venha nos libertar, nos salvar, nos redimir. Senhor, e juntos aqui, como igreja, como irmãos, a gente quer dizer sim, que essa graça é universal, é para todas as pessoas. Nós queremos dizer também que essa graça é para até mesmo quem nos persegue. A Tua graça é para todos, Senhor. Nós não vamos reter essa graça nessas 4 paredes, porque essa graça é para todos. Nos dá tal disposição de ver os nossos inimigos como uma grande possibilidade de ser nossos irmãos. Porque essa graça ela é capaz de nos libertar, de nos fazer de verdadeiramente livres, filhos de Deus. Que assim como o Pai nos ama, nós somos capazes de amar e de orar pelos nossos inimigos e perseguidores. Porque é esse evangelho que o Senhor deu para nós. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sei que esse é meu dia, mas eu acho que vale a pena a gente sentar 10 minutinhos. É porque a gente tem algumas coisas. Mas, grupo pequenos, grupo de 4 pessoas, você compartilha o que você ganhou agora. Só para firmar essa palavra. Compartilha o que você tocou, tá bom? Daqui a 10 minutos a gente para realmente, tá bom? Compartilhe.